Bom dia, meu nome é Nelson Pinto Jacob, estou aqui fazendo esse vídeo para passar alguns exercícios no meu canal do YouTube, que é Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Eu vou passar uns exercícios iniciais. O primeiro exercício é de que primeiro você vai dizer: eu não vou matar, nem roubar, nem fazer mal nenhum a nenhuma pessoa, nem espírito. E então você repete isso todos os dias até isso se fixar em você. Principalmente em espírito eu não vou fazer, porque matar e roubar eu não faço, né? Mas as pessoas tem que ser para todos. Então, um outro exercício que é de organização social, esse aí influi, né? Você não matando, não roubando. O outro é o seguinte, tem que combinar com as pessoas, você vai passar para outros o vídeo para combinar de juntos separarmos os grupos e falar: nós não aceitamos crimes, nós não aceitamos nada disso, e fazer uma blindagem por grupos. Então você tem pessoas tal que você se liga, familiares e pessoas, então vamos nos blindar. No trabalho, as pessoas na turma de clubes e condomínios, as pessoas estarão vigiando umas às outras e falando: olha, nós não vamos aceitar pessoas que pratiquem crimes no nosso meio, então nós vamos nos separar. É fundamental isso, porque ao fazer isto, nós estamos separando as pessoas para garantir a elas que elas estarão seguras. E aí, quando aparecer pessoas ligadas ao crime, vocês exercitem isto com os outros. Combine pelo vídeo e combine até falando: olha, nós vamos nos posicionar e, vamos dizer, com a mente, né? Você se comunica com a mente, chamamos de espírito, mas a mente realmente, a mente é o espírito da pessoa. Ali está o entendimento, a luz, a percepção. E se esse espírito for puro, você é puro. Então você tem a mente pura. E nós devemos combinar com os grupos. Porque eu percebia isso quando eu era adolescente, jovem, que as pessoas faziam isso. E hoje ninguém mais faz. Então o crime tem se propagado na sociedade e as pessoas vão abrindo brechas porque não tem metodologia. A Escola de Ciência e Metafísica é uma escola voltada para metodologias. E que não é oração, pedir. Não, nós vamos praticar. Porque pedir você vai esperar e as pessoas não fazem, não agem. Mas na prática você se compromete junto com os outros, estarmos juntos e não permitirmos que pessoas que estejam com desvios de conduta possam estar junto de vocês. Não que elas não possam, elas podem ter uma certa proximidade, mas você não pode abrir brecha, não pode bobear com pessoas que cometem crime, principalmente morte e roubo. Então vocês vão se posicionar dessa maneira, junto com as pessoas, e combinar. Isso é um fundamento dos grupos, né? Grupos sociais que se reúnem para resolver questões sociais graves, como é o crime, pessoas que roubam e às vezes matam.
Então essas pessoas estarão se reunindo e resolvendo fazer isto, grupinhos de jovens na escola. Aí tem uns que aparecem, que cometem roubos e fazem coisas. Vocês combinem e falem, vamos ficar, aí nós vamos... Isso não é uma segregação. Você pode passar o vídeo para essas pessoas e elas vão ter que começar a fazer exercícios. Um é não matar, não roubar e não fazer mal a ninguém, né? E também ou brigar, bater, essas coisas somem. Ou fazer brincadeiras de bullying e essas coisas todas desaparecem. Então vamos fazer esses exercícios. Repitam, não vou roubar, não vou matar, não vou fazer feitiçaria nenhuma, nenhuma bruxaria, nem mal nenhum contra ninguém. Nem tratar mal, nem essas coisas todas. Estou falando para mim também. Mas eu sei que eu não mato e não roubo, e sei que a maioria das pessoas do mundo não matam, não roubam, mas nós não estamos no esquema de impedir a proliferação. Eu fiz hoje um vídeo sobre a PEC, uma PEC que o Congresso lançou e votou para blindar os próprios congressistas para que eles não sejam investigados nem presos quando cometerem crimes. Por exemplo, nós estamos com 80 processos contra congressistas que desviaram dinheiro através das emendas parlamentares. Isso trata-se de bilhões de reais. Possivelmente 80 é acima de 1 bilhão. 80 congressistas. E aí todos votaram, da direita, votaram a favor de blindar para que eles não sejam presos nem investigados. Significa que eles estão ligados ao crime. Eles estão blindando, e a esquerda votou para que não fosse aceito isto. Para que se o deputado, o senador, qualquer um desviou, cometeu crime, ele seja investigado. Mas esse não é um vídeo político, é de política de grupos. É necessário que as pessoas se blindem e fiquem vigiando. Não estou dizendo para você separar totalmente os que cometem crime, mas o ideal é que eles não penetrem onde as pessoas são puras, para não subverterem essas pessoas e acabar atraindo outros para o crime. Assim é que a sociedade se organiza. Aqueles que cometem crimes, você tem que evitá-los. É complicado, né? Mas é necessário. No passado as pessoas faziam isso. Inclusive se reuniam para tentar impedir que as pessoas fossem envolvidas por isso, atraindo para ficar com os grupos, para saírem juntos, e aí a pessoa ficava junto de um escudo energético que protegia essa. Então as ações têm que ser assim. Estou chamando a você para falar com as pessoas sobre isto. Bem, os exercícios de hoje têm algumas palavras, além desse de não matar, não roubar, não fazer mal nenhum, nem feitiçaria, nem bruxarias. Porque além de tudo, quando a pessoa faz a bruxaria contra alguém, ela rompe o perispírito dela e vai lá, ataca a outra. Na hora que ela faz isso, ela morre. E a outra lá também. Mas além disso, já está no futuro, na hora que aquilo atinge a pessoa, ela ainda não morreu, né? Recebe aquilo, furou o perispírito dela e furou o de quem fez. Entendeu? Vocês têm que entender isto, porque eu não tenho como mostrar, mas isso ocorre.
todas as vezes fazem feitiçaria, coisas, não pode fazer nada disso. Eu estou orientando vocês porque eu sei que ocorre isto. E as pessoas morrem. Quem fez e a outra. Só que a outra está indo para o futuro, ela morre ali no decorrer. E no futuro ela está levando a feitiçaria junto. E todas as vezes que essa feitiçaria ataca, esse movimento está ligado ainda à pessoa que fez, entendeu? Aí os dois sofrem as mesmas coisas e não há quem ensine e mostre isto. Então a escola é de ciência e metafísica para mostrar. Não façam feitiçaria nem bruxarias, que as pessoas sofrem com isso. Eu escrevi aqui um exercício, são algumas palavras. Hoje iniciaremos com exercícios para seguirmos formatando nossas vidas. Aqui eu falei duas, a repetição, né, de não matar, não fazer essas coisas, e a outra, reunir os grupos e combinar com as palavras mesmo. Então, juntos, olha, vamos, sempre que aparecer alguém que está envolvido e você percebe que ele está fazendo mal, que as pessoas reconhecem isso, né? Existe uma sensibilidade no espaço metafísico que reflete nas próprias pessoas, que reflete que elas estão fazendo coisas erradas. Então combine, isso é urgentíssimo, nós temos que espalhar isso para todo mundo. Para iniciar, repita diariamente, se possível, várias vezes as palavras e frases a seguir. Repetir no mínimo 5 vezes. Como eu falei a primeira aqui, eu não matarei, nem tirarei nada de ninguém, nem farei mal nenhum a ninguém. Você repita isso diariamente, não farei, até que isso esteja te sustentando como energia sedimentada já em você, fazendo parte da tua construção, porque nós temos possibilidade de rompermos com isto. Bem, a primeira palavra hoje, que eu uso palavras para as pessoas repetirem, como retidão, né? Vou andar em retidão. Aceitação. Aceitação é o seguinte, é para teu corpo não ficar padecendo por não aceitar, para você não ter reações, para você ficar light. Aí você aceita a realidade, aceita não. Você usa a palavra aceitação como artifício para te deixar tranquilo, porque você mesmo não vai aceitar, obviamente, que um mate, que outro roube, guerras, que alguns façam guerra para tomar a terra dos outros. Isso é crime, né? É assalto. Então, nós não podemos ser coniventes com guerra, como não podemos ser a favor da PEC da blindagem, que vai blindar os deputados, se eles cometerem crime, não serem julgados. E aí o próprio Congresso que vai fazer a cariação e vai liberar todo mundo. Porque eles estão... Quando você pega aí 360 e poucos deputados que votaram a favor dessa PEC, todos de direita e de esquerda votaram contra, claro. Aí você tem que ver a listagem para ver quem você não vai votar mais. Bem, aceitação. Essa palavra tem em si a contradição, já que não devemos aceitar alguns atos das pessoas, tais como matar, roubar ou provocar qualquer tipo de danos. Então você vai repetir aceitação. Aceitação é aceitar. Eu aceito porque eu não quero ficar sofrendo danos ao meu corpo e quero estar light. Mas, na verdade, eu passei um exercício para você, junto com os outros, se blindarem do mal. Então, repita várias vezes. Aceitação. Eu aceitarei para proteger meu corpo, minha mente, não ficar com reações
mas não significa que eu esteja de acordo com os atos que as pessoas... Porque eu quero ser puro. Repito, eu quero ser puro. Eu quero estar purificado do mal. Eu não quero aceitar o que as pessoas fazem de crime, de tudo isso. Então, aí eu separei duas palavras, convicção. Então você vai falar, aceitação. Aceitarei para proteger meu corpo, blindar meu corpo com energias boas. Aí repita isso algumas vezes para isso estar fazendo parte do teu ser e te protegendo. Agora a palavra confianças. A palavra confiança, você vai repetir, confiança. Confiar, confiar. Eu tenho confiança que seguirá o caminho, eu conseguirei ficar bem na sequência, eu estarei melhor. Então, você tem confiança que vai conseguir as coisas. Eu tenho confiança que eu estou fazendo esse vídeo e as pessoas vão seguir e vão se sentir mais seguras, porque eu não tenho mais religião, então eu estou com metodologia própria, porque eu fiz teologia, estudei e desenvolvi essa parte para me resguardar e ajudar as pessoas. Então a confiança, ela tem ligação com a fé. Você tem confiança ou convicção, são duas palavras, você pode repetir. Eu tenho confiança. Eu tenho confiança que as coisas vão dar certo. Eu tenho confiança que nós vamos dar a volta e acabar com o mal na Terra. Eu tenho confiança, nós vamos acabar com o mal na Terra. Nós vamos tornar todos mais puros, menos selvagens, menos animalescos, predadores. Então, você tem confiança que determinadas coisas vão ocorrer. Uma delas é que a Terra vai prosseguir, nós vamos recuperar a Terra, nós vamos deixar todos da classe média, não vai ter pobre, não vai ter medo de desemprego já nesse século no Brasil, em outros países também. Nós teremos pleno emprego até 2050 no máximo. A maior parte das pessoas, Bolsa Família, isso tudo vai ser pontual e muito mais do que R$600, porque serão poucas pessoas que às vezes terão uma dificuldade qualquer, mas em 2050 e pouco, o salário será mínimo de 3.000. Então 3.000 e pouco já minora a coisa e acaba a miséria, né? Já não vai haver miséria. E todos estarão trabalhando, não haverá mais medo, o medo vai sumindo em relação à sobrevivência. A realidade do Brasil é essa. Quem está fazendo isso? Gerando os empregos? Claro, a geração de emprego os dois lados fazem, mas o governo está gerando muito emprego. Nós já temos aí 1.400.000 e poucos empregos até o mês de julho. E aí você coloca o restante e já vê que vai passar de 2 milhões de empregos. Então a convicção é a certeza, a confiança, né? De que, então você vai repetir, a confiança, eu tenho confiança que as coisas vão dar certo para o futuro da Terra, para as pessoas, que tudo irá melhorando gradativamente. Isso é porque você tem certeza que você vai se vestir, beber água, vai comer. Então, você tem confiança, tem que ter, de que não vai cair na miséria. E para isso nós vamos definir uma corrente positiva sempre. E convicção. E a convicção é a certeza, né? Eu estou fazendo uma escola que eu descobri que quem faz a reencarnação e a vida pós-morte não é Deus. São grupos de cientistas
e alguns que dominam o mundo, entendeu? Tem mais de um grupo. E aí, isso é seríssimo. Mas também tem uma coisa, ao saber disso, nós sabemos que no futuro essa escola, ela pretende que todos se tornem puros, acabe a pobreza, a miséria, e estejam todos ganhando daqui a 200 anos, 20 mil por mês, o salário mínimo. 300 anos pode chegar a 30 mil, né? Então, aí é isso que nós devemos requerer como seres humanos, que o aumento seja acima da inflação do salário mínimo e mesmo dos salários mais baixos, acima da inflação. Nós temos que conseguir isto. Isso é questão dos empresários fazerem a parte deles e eles escreverem lá: estou fazendo isso porque eu quero o bem da humanidade e quero que as pessoas estejam protegidas com maiores ganhos. Eles fazendo isso, vai chegar lá no futuro, assim como tudo que eles fizeram pelas empresas, o comércio, tudo vai estar aparecendo. Então, nós teremos com as data centers tudo gravado e lá no futuro essas pessoas estarão puras e aí elas começarão a fazer a reencarnação de todos para as próximas vidas. Não vou chamar de reencarnação, de transporte da vida da pessoa, que é a consciência e os sentidos e as memórias, para a próxima vida, sempre no futuro da Terra. E a Terra estando evoluindo, nós teremos a vida boa na Terra para o futuro, e é isso que nós temos que fazer. Isso que a escola tem como objetivo, levar as pessoas do pós-morte para a próxima vida. Bem, agora nós vamos, para terminar isto, usar a palavra cavalheirismo e para as mulheres dama, cavaleiro e a dama. O que faz o cavaleiro? Ele é gentil, ele é atencioso, tanto com as mulheres como os homens, trata bem, abre a porta do elevador, ajuda para não estar numa condução, levanta, dá para outra pessoa, uma senhora ou uma mulher grávida ao local, ou alguém com deficiência. O cavaleiro faz isso, ele é gentil, ele enobrece a pessoa que está junto dele para fazer essas coisas. Isso é lindo, nós devemos ser assim. A mulher, né, ela ser super atenciosa, em casa receber bem, no trabalho também fazer as coisas. Então, seja um cavalheiro, uma dama atenciosa, seja digno das pessoas, de confiança das pessoas, seja digno, seja digna de confiança. Bem, então nós falamos aqui uns exercícios, agora vou dar uma seguidinha aqui. Eu falei que a escola tem como objetivo ajudar a Terra a evoluir. E aí eu estou passando para empresários, se você conhecer empresários de níveis, que eles, empresário quando tem empresa maior, que tem aquele grupo, ele pode escrever dentro do aumento de salário: eu estou dando acima do que o sindicato determinou, mais 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, certo? E para que estejamos evoluindo. Então, o empresário vai deixar registrado isso lá como o motivo. O sindicato deu, e deixar lá nos anais da empresa, descrito isso, e pode ser por vídeo, isso vai para o futuro. Ele está fazendo e contribuindo para a evolução da Terra, e ele vai ser levado para o futuro da Terra depois de um tempo, e aí ele pode ser empresário de novo, ele pode resolver isso junto com o pessoal da escola,
porque ele vai estar contribuindo, evoluindo e vai acabar o crime, e os governantes também, se fizerem, ajudarem a acabar com o crime. E aí eu falo isso para o legislativo, nós estamos falando aqui de algo que a blindagem dos deputados, eles podem cometer crime e não serem presos. A blindagem é para isso. Eles podem matar e não ser presos. Imagina, podem roubar e podem traficar armas, drogas, fazer tudo. Desviar o dinheiro das emendas, provocar crimes sexuais como pedofilia, todo tipo de prostituição, fazerem parte de quadrilhas do crime organizado, e aí estão blindados. Eles fizeram isso, votaram anteontem. Isso define a característica de pessoas que estão ligadas ao crime e querem se proteger, mas a maioria ali não estão, só que eles têm que seguir as normas do partido e votaram todos a favor. Ou seja, nós estamos tornando o legislativo, aquele que fazem as leis, blindando eles, e eles podem ser criminosos. Nós estamos abrindo a brecha para que os governos, que os congressistas sejam bandidos e tenham garantias, está ligado às máfias do país, PCC, Comando Vermelho, as milícias, e tudo bem. Nós estamos dentro do governo, estamos nos garantindo por meio das leis que nós mesmos fazemos, nós somos criminosos e vamos garantir a nossa integridade dentro do voto. Peguem a listagem e verifiquem, porque se vocês votarem neles, e o crime e os crimes que ocorrerem estarão nas costas de vocês, porque vocês votaram neles. Isso é sério. Devemos tomar, por exemplo, Israel, você não pode votar, eles não podem votar nesses caras mais. Tem que tirar eles todos de lá, os israelitas. E os do Irã, a mesma coisa. Sai a atolar, eles têm que se livrar desse pessoal todo para que entre outros, até purificar. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Os crentes sempre votaram a favor da guerra, e são crentes, e acham que estão isentos de culpa. Não, não estão, eles são culpados. Eles votaram e os deputados aprovaram a guerra, a invasão de países, a manutenção de terrorismo e tudo isso. Eles são cristãos, são criminosos juntos, coniventes com o crime ao votar e autorizar pessoas que vão lá e fazem as guerras. Isso que é a verdade. A verdade é a verdade. A verdade tem que ser verificada e você tem que mudar de posição para salvar a terra, retirar finalmente as pessoas que cometem essas coisas e colocar os puros para governar. Leva um tempo, mas conseguimos se agirmos. Então, isso também faz parte da escola. É difícil? Bem, então as pessoas vão de vida em vida, os empresários abrindo, aí vão e os salários irão subindo e chegaremos a um ponto em que estarão todos na classe média alta, considerada alta hoje, no futuro distante, claro, 4 séculos, 5, mas estarão. E aí as pessoas vão morrer e vão para o futuro, porque nós trataremos de levar a escola. Essa escola é igualitária, para todos serem eternos depois, na própria Terra, em todos os planetas. Os planetas são habitados, não canso de falar isto. Certo? Então, as pessoas vão ficar puros, num dado momento os puros vão ser levados para outra dimensão, porque tudo existe. Depois eu darei mais detalhes
E depois nascerão nos outros planetas também, nas pessoas que estiverem. Por exemplo, quando você morre, você vai nascer, aí um casal teve filhos, ou, né, casais tiveram filhos. As pessoas vão nascer nesses casais, né? E se for de industriais e tudo isso, de tecnologia, nascerão também porque estarão contribuindo para a evolução. Isso é um acordo e de palavra de honra. Eu posso afirmar isto. Não é a mesma coisa que o mundo, que as pessoas não têm palavra de honra. Alguns ainda têm. Entendeu? Isso vai estar no futuro, tudo. Por isso que eu falei, do empresário vai dar, ele tem uma empresa, uma fábrica, algo. Aí ele escreve lá, estou dando aumento, e no ano seguinte ele faz a mesma coisa, grava um vídeo, deixa nos anais da empresa, no site, com acordo, junto com a diretoria, e todos falando a mesma coisa. Isso vai para o futuro. Eles estão garantindo que eles estarão no futuro da Terra, numa Terra pura, limpa, e que irão, e depois de um tempo, essa escola estará trabalhando, fazendo isso e levando pessoas para nascer nos planetas para fazerem as mesmas coisas que estarão sendo feitas na Terra. Nascendo a criança que vai nascer de casais. A vida, assim, nesse sentido, é assim que ocorre. Certo? Aí depois nós vamos ser eternos na Terra. E em todos os planetas todos serão eternos. Mas é um trabalho. É um trabalho. Isso é a Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. É só um nome. Essa escola não tem sacerdotes. As pessoas darão aula de tudo. Aula de tudo. Sociologia, de relações humanas, de grupos. Aí pode se ligar a teatro, cenas de cinema para fazer, para direcionar, né? Porque não é possível, você vai, as crianças, jovens, adolescentes, jovens, aí de repente mergulham num mundo que não mudou, porque não houve um segmento de tratamento, de direcionamento. A escola direciona, não é falar, é práticas, exercícios. Então isso é a Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Meu nome é Nelson Pinto Jacoude. Lá no YouTube eu vou colocar meus dados. Eu preciso, como numa religião, não para ser o sacerdote, porque depois eu, tendo tempo, eu vou dar aula das doutrinas, essas duas doutrinas básicas, que é levar as pessoas, e as outras são de nos blindarmos. Então, fica aí a recomendação para vocês falarem uns com os outros: olha, não vamos ficar com pessoas que cometam crimes. E se as pessoas estiverem começando a ter desvios, trazê-las e levar para passear, ir à praia, fazer festas, encontros, ir jantar, almoçar juntos e passar momentos juntos, para que essa pessoa fique junto igual a vocês, puros, purificados, sem cometer crimes, ok? Eu vou deixar os meus dados, vou deixar o meu Pix. Eu preciso montar um estúdio decente, que eu faço vídeo caseiro, não tenho recursos. Minha aposentadoria, eu não tenho suplementação. E eu preciso montar um estúdio e depois local para alugar, para fazer umas reuniões e posteriormente montar uma escola. Pretensioso, né? Escola de ciência e metafísica para o universo inteiro. Não é porque a verdade é verdade. Existe um trabalho para ser feito e não é para esperar a morte para você ir para o céu. Não é.
é para fazer o céu, para fazer a vida eterna. Aí nós seremos, nós já somos a partícula divina, mas aí nós seremos os seres superiores dignos da criação, de acordo com aquilo que nós vimos que a criação tem que ser, né? O bem prevalecendo sobre o mal e depois não havendo mais mal, só o bem. Então eu vou deixar o meu Pix, meus dados, telefone, e-mails. Eu espero que com o tempo mais pessoas entrem em contato comigo para saber mais detalhes e para participar. Eu estou chamando pessoas para participarem disso. Então, um abraço, um beijo para todos e até a próxima.